Endrick está de saída do clube. Essa é a verdade, esse é o fato apurado pela ESPN nos últimos dias. Então ele deve ter detectado, o Real Madrid sabe, por que o Endrick não se acertou da maneira que devia. Não se tem evolução constante no banco de reserva, sentado no banco aplaudindo o Mbappé jogar. Uma movimentação silenciosa nos bastidores do futebol europeu promete mudar drasticamente o destino de Endrick. O Real Madrid pode acabar afastando a sua joia para privilegiar um novo projeto de estrelas. O retorno do atacante após o período no Lyon parecia garantido, mas a chegada de José Mourinho ao comando e a contratação rápida de reforços experientes saturaram o setor ofensivo merengue, deixando o brasileiro sem espaço. Percebendo esse cenário, a Inter de Milão entrou forte nos bastidores para tentar levar o jovem de 19 anos para a Itália. Diante dessa reviravolta, algumas dúvidas começaram a surgir. O atacante aceitaria ser um reserva de luxo na Espanha ou o futebol italiano é o caminho ideal para sua evolução? O Real Madrid corre o risco de perder um grande talento por pressa em obter resultados imediatos? E outra, como essa negociação pode impactar o futuro do atleta após a Copa do Mundo? Hoje, no Footplay News, vamos responder todas essas perguntas e analisar os detalhes dessa proposta da Inter de Milão que pode mudar a carreira do Endrick após essa Copa. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O Endrick deveria ir para o futebol italiano ou é melhor ele permanecer no Real Madrid com a possibilidade de ser banco novamente? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. A disputa da Copa do Mundo de 2026 representa muito mais do que uma busca pelo título com a camisa da seleção brasileira para o jovem Endrick. O torneio em solo americano também está funcionando como um grande divisor de águas para determinar onde o atacante de 19 anos vai jogar na próxima temporada europeia. De acordo com as informações recentes publicadas pelo renomado portal italiano Tuttomercato, a Inter de Milão está monitorando com muita atenção todos os passos do atleta e estuda formalizar uma investida para tirá-lo do Real Madrid logo após o encerramento da competição da Copa do Mundo. A diretoria italiana enxerga o momento atual como uma oportunidade de mercado perfeita, pois sabe que a situação do centroavante na Espanha ficou instável devido às grandes movimentações internas e contratações do clube merengue. O interesse da equipe de Milão surge como uma alternativa real para um atleta que necessita de tempo de jogo contínuo para continuar sua evolução e não pode aceitar passar o ano inteiro parado. A engrenagem dessa possível transferência para o futebol italiano tem um responsável direto nos bastidores da equipe de Milão. O principal entusiasta e defensor da contratação do brasileiro é o Christian Chivu, treinador que assumiu recentemente o comando técnico da Inter. O comandante vê no atacante as qualidades ideais para elevar o nível de competitividade no setor ofensivo do seu time e confia na capacidade do jovem para mudar o rumo de partidas importantes no campeonato italiano e nas competições continentais. Internamente, a comissão técnica da Inter de Milão avalia que o ex-jogador do Palmeiras possui o perfil exato para liderar um processo necessário de renovação na linha de frente do clube. Chivu pediu um investimento por entender que o ataque da equipe necessita de uma peça com maior poder de improviso e velocidade, transformando a contratação do brasileiro na prioridade máxima de sua diretoria para a abertura da janela de transferências do verão europeu. O forte interesse da comissão técnica da Internazionale se justifica pelas características raras que o atacante brasileiro apresenta dentro das quatro linhas. Endrick é canhoto, possui uma velocidade de arranque impressionante e demonstra uma versatilidade tática que agrada muito aos treinadores modernos, sendo capaz de atuar tanto centralizado na grande área quanto aberto pelo setor direito do ataque. Para o futebol italiano, que é historicamente conhecido pela sua rigidez defensiva e marcação pesada, um jogador com a capacidade de romper linhas através do drible curto e decidir jogadas em espaços reduzidos é visto como um ativo de valor inestimável. Os analistas da equipe de Milão acreditam que as valências físicas e técnicas do brasileiro combinam perfeitamente com as exigências da liga italiana, oferecendo ao time uma variação ofensiva imprevisível que os atuais atacantes do elenco não conseguem entregar, o que torna o seu perfil um dos mais cobiçados do momento na Europa. O plano traçado pela diretoria da Inter para convencer o Real Madrid envolve uma engenharia financeira bem específica, mas que esbarra em uma divergência de valores entre as diretorias. A estratégia do clube italiano é apresentar uma proposta oficial de empréstimo inicial com uma cláusula de obrigação de compra fixada entre 35 ou 40 milhões de euros ao término do vínculo temporário. No entanto, esses valores iniciais de mercado ainda estão abaixo da avaliação econômica feita pela equipe espanhola. O Real Madrid considera o atacante brasileiro um ativo altamente valioso e estipulou seu preço de venda entre 40 e 45 milhões de euros. Essa diferença de aproximadamente 5 milhões de euros será o grande tema das reuniões presenciais que devem acontecer logo após a Copa do Mundo, com a Inter tentando usar o desejo do jogador por minutos em campo para convencer o presidente Florentino Pérez a aceitar os termos da sua proposta italiana. O Endrick tem 19 anos. O Endrick ele é comprado pelo Real Madrid com 16 e vai para a Europa com 18, que é o que a legislação permite.
E óbvio que quando um garoto é comprado com 16, ele não está pronto e o clube pretende lapidar essa joia. Ele sabe que ele está comprando um cara que ele vai terminar de formar. E não se forma, com todo respeito, jogador do banco de reservas. Não se tem evolução constante no banco de reservas, sentado no banco aplaudindo o Mbappé jogar. Não tem. Você precisa jogar. Porque quando você está deixando no banco, e eu não estou dizendo aqui que o Endrick tem que barrar o Mbappé, pelo amor de Deus, não é isso. Jamais faria essa loucura. Mas se você tem... Quantos jogos? Deixa eu repetir. Minha cabeça não vai decorar nada essa hora da manhã. 16, né? Se você já jogou 16 vezes na temporada e você só colocou o cara em um jogo por 11 minutos apenas, você está deixando muito claro que você não conta com ele e esse desenvolvimento não vai acontecer. Essa evolução não vai acontecer e você está desvalorizando, mesmo que de forma não intencional, um ativo do clube. Toda essa movimentação do mercado italiano surge em um momento de grande ironia, já que o destino do atacante parecia totalmente encaminhado na capital espanhola. Endrick realizou uma temporada excelente atuando por empréstimo com a camisa do Lyon, onde ganhou a experiência europeia necessária, marcou gols e mudou o patamar ofensivo do time francês, garantindo assim a sua vaga na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Diante desse sucesso na França, o novo treinador do Real Madrid, José Mourinho, solicitou formalmente o retorno do jovem para integrá-lo ao elenco principal do clube espanhol na temporada 26-27. O plano original de Mourinho era utilizar o brasileiro como uma peça de rotação importante, mas a rapidez com que a diretoria merengue foi ao mercado para contratar outras estrelas mudou drasticamente o panorama, forçando o staff do jogador a olhar com atenção para o interesse da Inter de Milão nos bastidores. Para compreender o motivo dessa mudança drástica nos planos do Real Madrid, é necessário analisar o contexto da última temporada do clube. A equipe merengue viveu um ano desastroso, terminando o ciclo sem conquistar títulos de expressão e sofrendo com a falta de equilíbrio coletivo. Apesar do excelente desempenho individual de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior e balançar as redes mais do que 40 vezes cada um, diante desse colapso técnico, o presidente Florentino Pérez decidiu entregar o departamento de futebol novamente nas mãos de José Mourinho, garantindo ao técnico português total autoridade para reformular o elenco do zero. Mourinho exigiu contratações imediatas de atletas maduros e prontos para o combate tático, montando um verdadeiro exército de novos galácticos. Essa reestruturação agressiva e focada em resultados imediatos acabou sufocando o espaço de desenvolvimento que seria destinado a atletas mais jovens, deixando o atacante brasileiro em uma situação sem espaço. A primeira grande prova dessa reformulação agressiva promovida por José Mourinho foi a contratação surpresa do lateral esquerdo Cucurella, de 27 anos. O Real Madrid fechou a transferência do jogador de forma rápida junto ao Chelsea pelo valor total de 60 milhões de euros, uma movimentação que não havia sido ventilada pela imprensa esportiva antes do anúncio oficial. Embora o clube espanhol já contasse com o jovem Álvaro Carreras na posição, a comissão técnica optou pela experiência e solidez do titular da seleção espanhola, que foi peça fundamental na conquista da Eurocopa de 2024. Mourinho prioriza a segurança defensiva e a capacidade de suportar duelos individuais contra pontas de elite, características que Cucurella apresenta em alto nível. A chegada do lateral espanhol mostra que a diretoria não vai priorizar a juventude ou o potencial futuro no planejamento tático deste novo ciclo, buscando apenas atletas consolidados nos grandes palcos europeus. A busca por solidez e imposição física também norteou a contratação do zagueiro francês Konaté, anunciado como novo reforço do Real Madrid após encerrar o seu vínculo com o Liverpool. O defensor de 1,94 m de altura chega à Espanha sem custo de transferência, assinando um contrato de 4 temporadas, válida até o ano de 2030. Mourinho exigiu a vinda de um zagueiro robusto para solucionar os problemas crônicos do setor recuado, que sofreu com as graves consequências de lesões musculares e de joelho sofrida por Éder Militão nas últimas jornadas. Konaté chega ao status de titular para formar uma linha de zaga pesada ao lado de Rüdiger, oferecendo a força no jogo aéreo e a velocidade em campo aberto que faltava no time. Esse movimento aumenta significativamente a concorrência interna na defesa, deixando claro que o clube espanhol montou uma estrutura rígida onde cada vaga entre os titulares será disputada em um nível máximo de exigência física. A reestruturação merengue continuou com a contratação do lateral direito holandês Dumfries em uma operação do mercado que afeta diretamente o planejamento da própria Inter de Milão. O Real Madrid ativou a cláusula de rescisão contratual do ala, fixada em mais ou menos 25 milhões de euros junto ao clube italiano, garantindo um jogador experiente de mais de 30 anos para o seu elenco. Dumfries é conhecido mundialmente
principalmente por sua potência atlética e força física nos corredores laterais, oferecendo um contraponto defensivo perfeito ao estilo construtor de Alexander-Arnold. A saída do atleta holandês encheu os cofres da equipe italiana, mas abriu uma lacuna técnica que o técnico Christian Chivu pretende solucionar mudando o desempenho do seu ataque. Essa transferência gerou um efeito dominó perfeito nos bastidores, pois a Inter de Milão planeja usar o dinheiro recebido do próprio Real Madrid para financiar a proposta de empréstimo com obrigação de compra por Endrick. A contratação mais cerebral desse novo projeto galáctico foi a chegada do meio-campista português Bernardo Silva, que acertou sua transferência para o Real Madrid de graça após encerrar sua trajetória vitoriosa com a camisa do Manchester City. O experiente amador optou pelo projeto do Florentino Pérez devido à sua forte ligação com José Mourinho, preenchendo a lacuna de controle e inteligência tática que o clube sentia desde a despedida de Toni Kroos. Bernardo Silva oferece a capacidade de reter a posse de bola e encontrar linhas de passes precisas em blocos defensivos muito fechados, uma característica que faltava ao meio-campo jovem e físico composto por Bellingham, Federico Valverde e Tchouaméni. A chegada do craque português eleva a qualidade técnica do setor para um nível absurdo, mas também aumenta o congestionamento de grandes estrelas internacionais no elenco, reduzindo drasticamente as chances de os atletas mais jovens receberem oportunidades reais. Ao analisar a estrutura do setor ofensivo do Real Madrid para a próxima temporada, fica evidente que o espaço para o desenvolvimento de Endrick ficou completamente saturado. O ataque merengue já conta com a titularidade absoluta de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, além do protagonismo de Bellingham, vindo de trás, e da qualidade técnica de Rodrigo. Para complicar ainda mais o cenário, a diretoria continua negociando a contratação do ponta-direita francês Michael Olise, destaque do Bayern de Munique, avaliado em 150 milhões de euros, e monitora o volante argentino Enzo Fernandes do Chelsea. Com tantas estrelas consolidadas disputando as mesmas posições na linha de frente, a probabilidade do jovem brasileiro receber minutos significativos em campo, sob ordens do José Mourinho, é quase nula. O atacante corre o risco real de passar os anos mais importantes da sua formação parado no banco de reservas espanhol. Diante de toda essa revolução tática comandada por José Mourinho na Espanha, a proposta de transferência feita pela Inter de Milão surge como melhor solução para o futuro profissional de Endrick. Aceitar o desafio no futebol italiano sob a liderança de Christian Chivu daria ao brasileiro a oportunidade de ser o protagonista absoluto de um projeto de renovação em uma liga extremamente competitiva e tática. O jovem atacante provou durante sua passagem bem-sucedida pelo Lyon que possui o foco e o talento necessário para brilhar na Europa quando recebe a confiança e a minutagem adequada da comissão técnica. Continuar em Madrid no meio desse novo exército de galácticos pode travar a evolução de uma das maiores promessas do país, transformando o empréstimo para a Itália num movimento mais inteligente e maduro para garantir que o seu potencial continue crescendo de forma constante. Mas, na sua opinião, o Endrick deve aceitar a proposta da Inter de Milão ou vale a pena ficar no Real Madrid brigando por um espaço no time do José Mourinho? Deixa o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.